Sim, perfeitamente. Pode começar a sua apresentação. Uhum. Tá, então, a mensagem de hoje eu tirei do livro Evangelho, Psicologia e Yoga, Estudos Espíritas. Foi ditado por Ramatiz, Nicanor, Akhenaton e Ramachandra. E a médium América Pauliello Marx. Aí esse livro a gente trouxe daí da casa já há algum tempo, né, para a gente estudar, de vez em quando a gente consegue se debruçar nas obras do mestre Ramatiz, embora sejam às vezes difíceis, né, pareçam complicadas às vezes, mas é necessário que a gente tome conhecimento, tome contato, né, com as obras do mestre para que a gente possa ir clareando o nosso entendimento a cada vez que ele nos traz uma mensagem na casa, né? Só dessa maneira que a gente vai conseguir ampliando, né, ir ampliando o conhecimento, porque a gente não consegue formular ou formar nenhum senso de juízo se a gente não tiver uma leitura prévia, um conhecimento prévio de algo. E como as mensagens do mestre Ramatiz são muitas, né, em muitas obras, e às vezes tem obras que a gente lê, tem que ler e reler, né? É importante que o Adão venha, explique, outros irmãos também. A gente também deve se esforçar de procurar ler sozinho, estudar, né, para que a gente possa também tomar contato com esses ensinamentos. E eu achei bem interessante esse livro, e aí aqui no primeiro capítulo fala razões lógicas da humildade. O que eles colocam para a gente nessa passagem? Essa passagem, especificamente, foi ditada por Nicanor. O homem bem-intencionado, em determinado momento da existência, sente a necessidade de adquirir uma ciência grandiosa ao contato com o semelhante. Procura adaptar-se à realidade ambiente e, quando o consegue, dizer que é um ser ajustado, em uma plena maturidade, ou ainda que é um homem humilde, na acepção perfeita da palavra. Reluta-se geralmente na aplicação do último termo, por haver ainda certa incompreensão quanto ao seu verdadeiro significado. A criatura habituada a impor-se não admite a necessidade de ajustamento ao meio. E quando se fala em humildade, imediatamente surge uma associação indesejável com a humilhação. Convém, pois, esclarecer que a humildade é a busca voluntária e consciente de ajustamento às leis do conjunto. E só será humilhado aquele que sofrer a ação compulsória do meio sobre si, sem compreender o aprendizado que ela representa. Se souber aproveitar as experiências, só o engrandecimento lhe advirá da ação corretiva que o ambiente exerce sobre sua individualidade. Então, é um parágrafo curto, mas bastante significativo, porque quantas vezes a gente já se sentiu assim, né? Se a gente olhar para trás na nossa caminhada, quantas vezes a gente já se sentiu assim e ainda quantas vezes a gente se sente assim, num vacilo, num fraquejo
de pensamento ali, de retidão, de postura, a gente se deixa levar pelo meio, a gente se deixa levar pela situação, a gente se deixa levar pelo fato momentâneo e até pela influência de irmãos encarnados que caminham com a gente e que também ainda não se despertaram, tanto, né, quanto nós, porque nós também estamos a caminho, né? Precisamos do outro para a gente se melhorar, para a gente estar sempre atento a essas mudanças. E também da influenciação daqueles espíritos, né, dos irmãos desencarnados que, porventura, nos acompanham e que, em determinada situação, quando a gente é colocado à prova dessa retidão de postura que nós apregoamos, né, aos quatro ventos, no vacilo, eles também podem nos dar um empurrãozinho, né, para fazer com que esse ego, né, cutuque lá dentro e a gente, então, tenha uma atitude mais reativa. O que, ao contrário, que a mensagem vem nos trazer. Que essa humildade que Nicanor está falando aqui é justamente a nossa busca voluntária e consciente de ajustamento às leis do conjunto na vida. E só será humilhado aquele que sofrer a ação compulsória do meio sobre si. Ou seja, a gente só se sente humilhado quando a gente se deixa ser abatido, ser abalado, ser tocado pela ação do fato em si. Quando a emoção toma mais conta do que a nossa razão. Porque se a fé tem que ser raciocinada, então em todo tempo a gente tem que estar atento, tem que estar vigiando o nosso pensamento, nosso sentimento, nossa reação diante de uma situação. Né? Isso é um burilamento, é todo dia, toda hora, tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue, tem hora que a gente consegue, tem hora que a gente não consegue. Mas eu não sei com vocês, mas comigo eu tenho experimentado experiência assim. De repente, vem uma vozinha e fala, ei, 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 não era assim, né? Eu acho que isso é a grande vantagem da gente estar assim, toda semana estudando, lendo, vivenciando essa comunhão aí na casa espírita ou em qualquer outro ambiente positivo, porque isso toca a gente, faz a gente, nos chama a consciência, né, dos nossos vacilos. E ele ainda continua, se souber aproveitar as experiências, só o engrandecimento lhe virá da ação corretiva que o meio exerce sobre sua individualidade. Então, é a gente trazer sempre, ou procurar trazer sempre à luz da razão, que nós não somos somos um ser, uma individualidade, vamos dizer, enquanto ser, mas com uma ligação com os demais. Então, que essa nossa individualidade, ela tem que procurar vibrar, né, ser melhor, para que a gente possa contagiar o outro ao nosso lado. Porque senão acontece ao contrário, né? Aquela vibração mais baixa, aquela outra individualidade que talvez não esteja, que momentaneamente esteja vibrando numa outra sintonia, ela pode nos contaminar, ela pode nos alcançar, porque nós deixamos a guarda aberta, nós baixamos nossa guarda nessa determinação, né, de procurar ter atitudes mais positivas. E, consequentemente, essa humildade que ele fala aqui é uma humildade de uma atitude positiva, porque essa humildade que ele nos traz é uma humildade sem sofrimento,
uma humildade permeada de compreensão. Então, esse ajustamento às leis do conjunto da vida, eu entendo assim, não sei se eu estou certa, mas que nos leva a ter essa postura mais humilde, mais ponderada perante os acontecimentos e fatos vivenciados, né? Os pesquisadores dos problemas da alma já encontraram como conclusão para seus esforços a necessidade de cultivar sistematizadamente as virtudes evangélicas no ajustamento ao meio. Falta-lhes apresentar razões mais lógicas para que o indivíduo se esforce no autoaprimoramento, além daquelas que dizem respeito à arte de viver bem. Essas não são suficientes para reter a criatura equilibradamente junto às provações consideradas por demais dolorosas. Aí ele continua. Analisando a humildade como sinônimo que é desajustamento e maturidade, chegamos à conclusão de ser ela formada por dois elementos: capacidade de autoafirmação e reconhecimento da própria pequenez diante da grandeza de Deus, né? Da grandeza do ser criador. Por ser constituída de dois fatores aparentemente tão contraditórios, compreende-se a dificuldade sentida na sua procura por muitas almas bem-intencionadas. Quem sente a realidade da vida e deseja ajustar-se a ela, projeta-se em realizações ostensivas na afirmação do próprio eu. Sente a força que impele sua evolução e inebria-se diante das próprias possibilidades. São as almas ativas, que muitas vezes pecam pelo excesso de autoafirmação. Existem, simultaneamente, as que sentiram o contraste entre a grandiosidade da vida e a situação apagada da própria individualidade. E mergulhadas na noção das suas limitações, negam-se o direito de autoafirmação. Entre essas duas atitudes encontram-se a real humildade. Para conciliar aqueles dois elementos formadores da sublime virtude, é preciso recorrer a um fator comum que os reúna numa única solução, o que será justamente o reconhecimento dos valores eternos. Talvez, eu não sei, né, o Alessandro, ou se a outra colega que é psicóloga, né? Talvez, se tivesse na live, pudesse nos esclarecer, porque esses dois capítulos anteriores aqui, eu acho que eles foram trazidos, eles falam muito de alguns traços da nossa personalidade, né? E a nossa personalidade, a gente sabe que ela vai se formando conforme o nosso amadurecimento. A gente já traz um pouquinho da gente dentro da gente ao nascer, né? Mas o meio vai nos favorecer esse desenvolvimento. E aí, esse meio, ele pode ajudar ou atrapalhar, né? Mas aqui, quando ele coloca assim, sente a realidade da vida e deseja ajustar-se a ela, projeta-se em realizações ostensivas na afirmação do próprio eu. Então, é um caminho, uma linha tênue entre essa autoafirmação e o reconhecimento da própria pequenez. A gente tem que achar o meio termo aí para nem se valer da autoafirmação como uma soberba e como
se achando que é melhor que todos, e nem deixar que essa ideia de pequenez diante da grandeza da vida nos faça sentir tão menos, tão menor, incapazes, né, de nos sentirmos como uma pessoa com capacidade e possibilidade na vida. Aí ele fala, existem simultaneamente as que sentiram o contraste entre a grandiosidade da vida e a situação apagada pela própria individualidade. São os extremos, né, da nossa personalidade. Ou a gente, algumas situações, né, algumas pessoas, em alguns de nós, ou se deixa levar muito pelo lado dessa autoafirmação, então se sente tudo muito, tudo mais, tudo melhor, ou, por outro lado, abaixa a autoestima, nega a própria individualidade, se sente um menor, se exclui. E o que a mensagem vem nos trazer é que nós não podemos ficar nesses extremos. Justamente a gente tem que entender e tentar achar o equilíbrio entre essas duas atitudes, que aqui ele coloca como a real humildade, para conciliar aqueles dois elementos formadores da sublime virtude. É preciso recorrer a um fator comum que os reúna numa única solução, o que será justamente o reconhecimento dos valores eternos. Após analisar a humildade, podemos então compreender a sua composição. Assim como na química, para ser acelerada a relação de elementos de difícil combinação, utiliza-se de um catalisador. Na química da alma, a compreensão dos valores eternos apressa a solução da humildade. Então, torna mais rápido a gente alcançar esse sentido da humildade pura. Né? Ele faz aqui ele usa um comparativo, né, entre a química de material concreto, né, a química como a gente entende como ciência, que usa de um aparelho para poder acelerar a modificação dos elementos de um determinado elemento da natureza, né? Ele usa uma comparação como a química da alma. Aí, no caso, o catalisador nosso vai ser a compreensão dos valores eternos. Então, essa compreensão vai funcionar como um catalisador, ou seja, vai apressar essa transformação e essa percepção do que realmente é a humildade. Então, ele nos auxilia. Por isso que aqui ele fala, analisando a humildade como sinônimo de desajustamento e maturidade, chegamos a duas conclusões, né? Chegamos à conclusão, dela ser formada por dois elementos, né? E ele fala, os pesquisadores dos problemas da alma já encontraram como conclusão para seus esforços a necessidade de cultivar as virtudes evangélicas no ajustamento ao meio. Então, o que ele quer dizer? Que essa compreensão dos valores eternos que a gente adquire por meio do nosso caminho, né, religioso, porque aqui na Terra ainda está ligado a isso, principalmente a nossa cultura aqui desse lado do planeta, né, nossa cultura ocidental, a gente ainda vincula muito esses princípios de humildade, virtude, de caridade, de amor, de solidariedade. A gente ainda, pela própria educação, né, familiar e cultural que a gente vem passando de um para outro, a gente ainda vincula isso muito com fatores de percepções religiosas, com princípios doutrinários, né? Enquanto, na verdade, a gente tem que ter isso como lema de vida, independente de qual
seita, de qual denominação evangélica, de qual base religiosa, né? Isso tem que estar, a gente já entendeu isso, que isso tem que estar no nosso caráter, tem que estar no ajustamento do nosso caráter, da nossa postura, né? Da nossa responsabilidade social. Aí ele continua: isso, porém, não significa que os homens, afastados dos ambientes religiosos, estejam impossibilitados de adquiri-la. A gente estava pensando, fazendo essa reflexão, né? Os valores eternos não são propriedade de quem os admite e estuda simultaneamente. Não são propriedades. Eles são assimilados por quem os pressente, seja qual for a sua situação externa. Existe muitas vezes nas almas aparentemente leigas que já os traze como valores adquiridos em existências anteriores. Então, desenvolver esse padrão de valores independe da nossa opção religiosa, da nossa opção de vivência, de prática religiosa. A gente tem que muito mais sentir, pressentir, perceber, assimilar isso como algo que a gente tem que desenvolver. Igual quando a gente aprende a andar, a comer sozinho, andar de bicicleta, a estudar, a gente tem que colocar isso como uma prática, né? Na nossa vida, no dia a dia, como algo para nossa sobrevivência e existência. Existe muitas vezes nas almas leigas, olha só, aparentemente leigas, ou seja, aquelas pessoas que às vezes apresentam menos estudo, ou que demonstram, às vezes, não ter tanto conhecimento de tudo ou de diversos assuntos, mas que trazem muito mais valores, porque isso já vem pré-adquirido, já vem com ela de existências anteriores. Portanto, não nos surpreende, ele continua aqui, que os homens de ciência já os tenham identificado, embora não possuam elementos para dissertar sobre eles com uma maior largueza. Para confirmar, citaremos Karl Wessman, quando considera que a maturidade se mede através das seguintes qualidades: humildade, confiança e gratidão. Entretanto, como a vida é uma constante troca de valores, e só poderemos transmitir com êxito conhecimentos que soubermos analisar, não basta afirmar ao homem a necessidade de ser humilde para ser ajustado. É preciso apresentar-lhes as razões lógicas da humildade. Eis porque o leigo, isto é, o homem que não se aplica ao estudo de valores eternos, embora os conheça na prática, falha em sua missão de orientar, pois afirma a necessidade de valores para os quais não se encontra capacitado a oferecer argumentação lógica. Ou seja, esse tipo de pessoa simplesmente ela sente, ela é. Ela não consegue transmitir para o outro como ser. Como eu posso chegar a ser isso? Não, ela vai fazer isso pelo exemplo, pelo simples fato dela ser, de como ela se pela postura dela, como ela se comporta. Cabe a nós, outros, aprendermos, copiarmos, identificarmos nessas pessoas essa postura e tentar repetir as atitudes, tentar ser igual a elas, né? Entretanto, pesquisando as almas e seus problemas, cedo ou tarde, chegará a obter as razões lógicas da humildade, por mais obscura que lhes pareça ainda nesse momento.
O homem ajustado é humilde, pois é capaz de se conduzir com simplicidade, porque se afirma dentro dos valores eternos, diante dos quais é possível sentir-se pequeno, sem, no entanto, se anular. Voltemos nossos olhos para o Senhor, a fim de sentir a nossa grandiosa pequenez. Então, é uma humildade que a gente consegue realmente perceber que nós fazemos parte de toda essa grandeza divina, mas dentro daquilo que nos cabe nesse conjunto. Não sei se ficou claro, né? É a gente conseguir entender que somos parte, somos importantes, mas também somos dependentes, somos necessitados do conjunto dessa obra. Aí ele continua, conclusão. Há no universo uma lei determinando a evolução do menor para o maior. Seremos chamados a compreender essa verdade através das inúmeras experiências que nos surgem pelos séculos, pelas existências afora. Os homens insensatos desejam revogar essa lei, projetando-se além da sua própria condição, numa evidência forçada para a qual não produzem credenciais. E se desesperam quando constrangido a despir os véus da ilusão. Então, ele está citando aqui, né, os homens que buscam incessantemente achar as respostas por meio só da ciência da Terra, né? Então, nada e morre na praia. Caminha na compreensão, na explicação, mas não consegue ter um veredito, uma definição conclusiva. Então, eles entram em desespero. Muitos dizem não acreditar numa força criadora, né? Outros se anulam totalmente, né? Então, ele coloca isso bem claro aqui na conclusão. Ele continua assim, elevando-se aos pináculos de uma glória imerecida, buscam satisfazer de maneira inadequada os anseios normais de elevação naturais a todas as criaturas. Se bem orientados, abririam caminhos verdadeiros de aprendizado. Entretanto, como almas distraídas das realidades eternas, constroem, sobre bases efêmeras, os pretensos alicerces de seu progresso, que ruirão mais tarde por carecerem de consistência para sustentar o edifício sólido da realização no bem. O Evangelho, segundo o Espiritismo, fala dos pseudo-humilde, né? Da pseudo-humildade, que é aquele que faz e dá um jeito, esconde a mão, mas dá um jeito de deixar meio assim, pelo ladinho, né? Uma pontinha assim, para ver que foi ele que fez. E como a gente pensa, a gente faz uma reflexão. Rapaz, quantas vezes a gente agiu assim, ou age assim, né? Continua aqui. Então surge a revolta daqueles que se habituaram ao deslumbramento das grandezas falsas. Muitos séculos serão necessários para o retorno à compreensão verdadeira com a renovação de seus destinos. Almas perplexas seguem descrevendo do próprio engrandecimento dentro do ritmo normal da vida estabelecido pela lei. Desesperam-se e se julgam injustiçadas quando já não podem usufruir da embriaguez do orgulho e da vaidade. Maceram-se por tempo indeterminado
tentando o retorno às falsas concepções de engrandecimento do eu, desejando permanecer nos quadros de exceção em que as ilusões da vida material os colocou. Porém, a luta cansa quando não produz frutos positivos, e surge um momento em que a verdade é pressentida. A alma começa a despir-se do personalismo para investigar as razões da sua insatisfação, da sua improdutividade de seus esforços. Embora não sinta o apelo íntimo da humildade como uma necessidade própria, embora não vibre na excelência da harmonização com o todo, encontra-se na situação de quem precisa se orientar e lançar mão dos recursos intelectuais para discernir os meios e alcançar a paz. É quando começa a perceber e admitir a existência de uma razão lógica para seus padecimentos e que algo pode ser feito para se livrar deles. Penetra mentalmente as razões maiores da vida, retirando, por momento, os olhos do seu mundo circunscrito e, a contragosto, começa a observar o que se passa à sua volta. Acho que todos nós estamos assim, né? Muitos de nós, vamos dizer. Estamos exatamente nesse pedacinho aqui, graças a Deus, né? Identifica, surpresa, que a criação constitui um conjunto harmônico de leis indestrutíveis, até então ignoradas, pois ocupava-se exclusivamente em impor as de seu mundículo particular, com as quais as grandiosas normas da vida entram em contradição. Sentem-se como se tivesse despertado para uma realidade nova, de que voluntariamente se afastaram. Entretanto, pressente grande segurança nas leis entrevistas e, para usufruir seus benefícios, desiste de contrapor-se a elas. Compreende que há duas grandes razões lógicas para a humildade: as universais e as pessoais. Então, observando o universo, a alma é arrebatada pelo sentimento grandioso de constituir uma partícula humílima da criação. Com alegria, identifica a felicidade de ser pequena como parte infinitesimal da obra do Eterno. Como parte infinitesimal da obra do Eterno. Quanto mais se afina com a beleza da vida, mais prazer encontra em ser humilde. Por quê? Por sentir-se ajustado a uma realidade grandiosa. Quer dizer, acomodado, a gente como se começa a encontrar nosso lugar nesse universo todo, nessa criação divina, por sentir-se ajustado a uma realidade grandiosa. Não há mais luta pela imposição de valores fictícios. Isso aqui lembra muito quando Adão fala, né? Quando a gente consegue atingir ali o ápice do encontro com Deus, né? Por meio da meditação, que a meditação é uma prática benéfica e que vai nos levar à conexão com o divino. Então, a gente vai praticando, chega uma hora em que
o próprio eu se confunde com o Criador. Então, nessa hora, é o encontro ali do que há de mais puro, né? De mais sagrado. A Badia falou sobre isso no evento sobre arte espírita que teve. Ela declamou um escrito de, eu não sei se Ramatiz ou Paramahansa, quando ele descreve esse encontro. Ele chega nesse ápice, então ele, por meio da meditação, e ele faz essa ligação com o todo. E muito bonito esse texto que a Badia descreveu. Vem em seguida as razões pessoais da humildade, analisando-se com a isenção de ânimo, pode a criatura ver como são falhos e acanhados os seus pontos de vista, como egressa da origem divina, afastou-se da compreensão adequada de seus próprios problemas, tornando-se incapaz de conquistar a felicidade. Novo aspecto imperativo da humildade surge aos seus olhos, qual seja, no seu universo interior, falharam as leis que adotara e a busca da paz tornou-se improdutiva. Ao sentir a pequenez das leis que impusera a si mesma como as únicas aceitáveis, encontra-se vazia de orientação. Sente, então, a conveniência de fazer vigorar em seu mundo interior o conjunto de leis harmônicas observadas no universo. E vai, pouco a pouco, assimilando as noções básicas da vida eterna. Surge na alma que se abre para o processo, surge então uma alma que se abre para o processo de retorno à harmonia. Dois mundos que se chocavam, o pessoal e o universal, passam a absorver-se mutuamente. Desfazem os atritos, o pequenino ser, com a consciência da sua condição, adquiriu a possibilidade de assimilar a parcela da harmonia que lhe cabe. Assim ele termina a explanação. Ele fala, louvado seja Deus, Nicanor. Então, eu achei um estudo, para mim, tão produtivo, né? Ele pequeno, mas tão produtivo, tão significativo no sentido da nossa reflexão, né? Porque aqui ele fala, ao sentir a pequenez das leis que se impuseram a si mesmo, quer dizer, a gente mesmo, ao longo da vida, vai impondo umas regras, um modo de ser, uma intransigência, uma rigidez, né? Não, eu não gosto de briga, mas se mexer comigo, ai, ai, ai. Ou então, não, eu não vou atrás. Se a pessoa não vem, eu não vou atrás. Não, porque comigo é assim. Se deu para mim, eu tenho que devolver. Eu não admito, não sei o quê. Então, quer dizer, a gente vai criando umas regras e leis e normas de vida que no final nem a gente sabe mesmo para onde que vai. Né? Quando a gente percebe que está no vácuo, que aquilo tudo não está levando a gente a lugar nenhum. E eu vinha justamente com isso na cabeça, talvez pela escolha do tema, né, e a espiritualidade já ali intuindo a gente, conversando com a gente, eu vinha fazendo essa reflexão, falando assim, mas falar para Adão, né? Como que, de repente, a gente começa a perceber que a gente vai adquirindo uma calma. Não é uma calma no sentido de letargia. Não é uma calma de sentar e ficar esperando, vendo a banda passar. Não, é uma calmativa. Você está trabalhando, você está fazendo, você está correndo atrás para
dar os encaminhamentos necessários, seja em todos os cenários da sua vida, mas por dentro você está sentindo aquela calma. É como se tivesse uma certeza que vai dar tudo certo. Porque a gente começa a entender que o controle não está na nossa mão. O controle não está comigo. Né? O controle está com o Criador, a força motora, né? De tudo isso que faz mover, desse catalisador que faz movimentar tudo no universo. Então, isso são. Acho que cada um tem que procurar perceber isso em si. Eu tenho feito essa reflexão assim, porque eu tenho percebido, graças a Deus, a gente ainda vacila muitas vezes. Tem hora que se deixa levar pela influenciação do meio e se vê mais desesperado, mais querendo, né? Mas, ao contrário, em contrapartida, a gente também percebe que em situações outras, né, que atrás a gente agiria de uma forma mais contundente, agora a gente começa a ter uma certeza, falar, calma, vai dar certo, calma, isso vai se resolver, calma, não é, até aí você vai, dali para lá não é da sua alçada, e não precisa entrar em desespero, porque vai fluir, graças ao bom Deus, né, que a gente começa a sentir isso no nosso coração. E muito disso a gente deve à casa, aos estudos desses mestres maravilhosos que vêm por meio de toda essa sequência, né, de estudo que a gente faz, cada dia um de nós se pondo a ler uma obra junto com os irmãos e fazer a reflexão dentro do limite de compreensão, né, possível, mas aí também outros irmãos que estudam mais vêm e acrescentam para a gente, e isso vai criando um arquivo de boas memórias, de bons ensinamentos, e no decorrer do dia a dia e da vida a gente começa a lançar mão disso, para ter uma vida mais ponderada, mais tranquila, né? E agora, mais ainda, né, procurar essa atitude de humildade, como ele fala aqui, consciente, né, e real, né, que não é para apagar a nossa individualidade, muito pelo contrário, mas entender nosso papel nesse conjunto da ópera, né, vamos dizer assim, da obra toda, né, porque no final ele fala disso, sente então a conveniência de fazer vigorar em seu mundo interior o conjunto de leis harmônicas observadas no universo e vai pouco a pouco assimilando as noções básicas da vida eterna. Então surge uma alma que se abre para o processo de retorno à harmonia. Né? Desfazem-se os atritos. O pequenino ser, ou seja, o reconhecimento, né, aqui os dois elementos necessários para a maturidade, o reconhecimento da própria pequenez, então, enquanto um ser pequenino, tomando consciência da sua condição, adquiriu a possibilidade de assimilar, então, é a capacidade nossa de autoafirmação, né, de assimilar a parcela de harmonia que lhe cabe nesse conjunto todo que o nosso Criador colocou ao nosso dispor. Assim eu entendi a mensagem, eu deixo aberta agora para algum irmão que queira complementar, que possa auxiliar, né, a todos nós nesse entendimento da mensagem de hoje. Alessandro, ninguém quer mais fazer nenhuma colocação?
Alessandro? Assim, então, nós encerramos o... Sim, a Karina levantou a mão. Oi, Selma. Tá, Karina, você quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Karina, fica à vontade. Ah, desculpa, eu só consegui agora liberar meu áudio, que eu, eu sou meio mané com isso. Mas eu acho que foi muito proveitoso mesmo, né? A sua fala foi perfeita nesse sentido aí, que nós todos, eu acho que estamos mesmo nesse caminho aí, que não é fácil, né?